Olá, povo de Deus, graça e paz. Novo Testamento em um ano. Hoje, Marcos, no capítulo 2. Estamos já hoje a 50 dias de nossa jornada. Parabéns você que chegou até aqui e que continuará. Marcos, no capítulo 2, é uma série de narrativas picadas de momentos especiais, de momentos da vida de Jesus. Eu gostaria, e eu quero destacar dois principais aqui nesse capítulo, mas quero começar de trás para frente. O versículo 18 de Marcos 2 tem aquela famosa questão dos discípulos de João, que questionam a Jesus por que eles, os discípulos de João, jejuavam e os discípulos de Jesus não jejuavam. Não, os discípulos, enquanto Jesus estava com ele, não tinham a prática do jejum. Né? Então, versículo 19, Jesus respondeu: como podem os convidados para o casamento jejuar enquanto o noivo está com eles? É impossível, você vai num casamento para não comer. É impossível, a figura é muito clara, né? Durante o tempo em que o noivo estiver presente, não podem jejuar, porque tem comida, é festa, né? No entanto, diz o versículo 20, virão dias em que o noivo lhe será tirado, e então, naquele dia, eles vão jejuar. É este tempo que nós estamos vivendo. Desde que o noivo nos foi tirado, seja ele foi morto, ressuscitou, mas ascendeu aos céus, estamos aguardando o seu retorno. Desde esse dia, estamos no período de jejuar. Portanto, o tempo de jejuar é agora. Quando Cristo retornar, não precisaremos mais. Mas este é o tempo. Há 2000 anos que estamos nesse tempo de jejuar. E a outra coisa que eu destaquei é, a partir do versículo 1, Jesus estava em Cafarnaum, nesse momento, período da história aqui de Jesus, ele morava em Cafarnaum, né? E diz o versículo 1, que quando o povo soube, ouviu dizer que ele estava em casa. Então Jesus tinha casa. Algumas pessoas parece que não conseguem compreender o texto bíblico. Quando Jesus, se eu não me engano, em João, vai dizer assim, olha, os filhos, eu não tenho onde morar, não tenho onde ficar, não sei o que, no filho do homem não tem onde repousar a cabeça. Como se Jesus estivesse dizendo aquilo, como se aquilo significasse que ele não tivesse residência, mas não é isso. É outro aspecto da espiritualidade do ministério de Jesus. Ele tem um propósito a cumprir. Mas Jesus tinha casa. Jesus morava em uma casa. Não é? E o povo soube. E aí no versículo 2 diz, muitos se reuniram ali, na casa dele. E a ponto de não haver lugar, nem mesmo junto à porta. Encheu a casa de Jesus, onde ele morava. E Jesus anunciava-lhes a palavra. Então, a casa é lugar de anunciar a palavra também, né? Olha aí a célula, né? Trouxeram-lhe então um paralítico carregado por 4 homens. Não podiam se aproximar, a casa estava lotada por causa da multidão. Removeram o telhado. Jesus nem reclamou, né? Removeram o telhado no ponto correspondente ao lugar onde Jesus se encontrava, mas em cima onde Jesus estava. Imagina Jesus falando a palavra, daqui a pouco abre o teto em cima dele. E aí, pela abertura, desceram o leito, coube a cama, coube o leito onde o camarada estava deitado, né? Em que o paralítico estava deitado. Vendo-lhes a fé, Jesus não vê isso como um ato de vandalismo. Jesus não vê isso como um ato de destruição da propriedade alheia. Jesus vê isso como um ato de fé, né? Jesus diz ao paralítico, filho, os teus pecados estão perdoados. Aqui começa um problema, né? Porque algumas pessoas que estavam ali, obviamente,
com a mente religiosa ainda influenciada pelo ensino dos escribas e dos fariseus, né? Os escribas estavam ali na casa de Jesus e tinha escriba, estava lá ouvindo ele. O pessoal não perde oportunidade, né? Alguns escribas estavam sentados ali e pensaram em seu coração: como ele se atreve a falar assim? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados a não ser um, que é Deus? Ora, se Jesus pode perdoar pecados e se só Deus pode, o que isso significa? Isso aqui atesta a divindade de Jesus, né? Jesus, percebendo imediatamente em seu espírito que eles assim pensavam, disse-lhes, aí nem foi uma coisa abertamente, foi algo no coração. E Jesus teve o discernimento e a revelação dos pensamentos dele. Divindade operando, né? Por que vocês estão pensando estas coisas em seu coração? O que é mais fácil? Dizer ao paralítico, os teus pecados estão perdoados? Ou dizer, levante-se e tome seu leito e ande? Qual é o mais fácil? Curar um paralítico ou falar, perdoados estão os seus pecados? Mas Jesus disse, mas isso é para que vocês saibam que eu, o Filho do Homem, tenho autoridade sobre a terra para perdoar pecados. Disse ao paralítico, vocês querem saber que eu tenho autoridade para perdoar pecados, que eu sou um representante divino, uma pessoa divina aqui diante de vocês? Ele fala ao paralítico, não apenas perdoados estão os seus pecados, ele prova que ele tem autoridade para perdoar pecados, fazendo um milagre no paralítico. E diga a você, levante-se, pegue o seu leito e vá para casa. E se levantou no mesmo instante, pegando o leito, e retirou-se à vista de todos, a ponto de todos se admirarem e darem glória a Deus, dizendo, jamais vimos coisa assim. Este é Jesus. Ele tem autoridade, ele é divino, né? Resumindo é isso, Jesus ele é divino, né? Ele representa, ele é Emmanuel, ele é Deus conosco. Jesus ele tem autoridade para perdoar os pecados, por isso os nossos pecados são perdoados, por causa dele. E ele tem a autoridade para realizar milagres em nossos corpos, e ele faz. Deus abençoe você.